No ar, mais um Sim de Luta TV, o noticiário semanal dos químicos de São Paulo, que pode ser conferido no Facebook e no YouTube do sindicato. Toda semana, informações atualizadas sobre a categoria e um resumo das principais notícias do país. E eu abro o programa de hoje com uma notícia muito boa. A taxa de desemprego registrada no trimestre foi de 8,5%, a menor desde 2015, segundo o IBGE. No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego estava em 10,5%. Portanto, houve uma queda de 2 pontos percentuais. Mas não foi só o emprego que cresceu no trimestre. O PIB surpreendeu todo mundo com uma alta de 1,9%. Os analistas de mercado estimavam que o crescimento seria em torno de 1,3%. E o resultado superou as expectativas no primeiro trimestre do governo Lula. O presidente comemorou e escreveu no Twitter: os resultados comprovam que nosso país já está melhorando e vamos seguir trabalhando para distribuir esse crescimento com o povo brasileiro. Estamos no caminho certo, mas a caminhada para recuperar o país é longa. Apesar desse importante crescimento do PIB, o consumo das famílias cresceu apenas 0,2% no período. Existem alguns fatores importantes para justificar esse retardo no consumo. A inflação, que está alta há muito tempo e já afetou todos os preços, os salários que não têm mais o mesmo poder de compra, o endividamento das famílias e o juro alto, que dificulta a compra parcelada. A CUT está empenhada em acabar com a precarização dos trabalhadores por aplicativo. A central está articulando junto ao Ministério do Trabalho e Emprego para que os trabalhadores sejam ouvidos e construam uma proposta a ser apresentada ao Congresso Nacional. Hoje o Brasil tem mais de 1,5 milhão de trabalhadores nos aplicativos, o que corresponde a mais ou menos 19 estádios de futebol do Maracanã totalmente lotado. Esses companheiros não têm direito nenhum, estão jogados à própria sorte. Eles não têm INSS, auxílio-doença, convênio médico, nenhum outro tipo de benefício. Você consegue imaginar como esses companheiros estarão daqui a alguns anos? Bom, estamos juntos com a CUT na defesa do trabalho digno e com o direito para todos os trabalhadores. Semana passada, a Câmara Municipal aprovou em primeira votação a revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Bom, lembrando que o Plano Diretor Estratégico estava previsto, quando foi criado em 2014, na gestão do prefeito Fernando Haddad, uma revisão 10 anos depois. Para que serve essa revisão? Para corrigir alguns erros que tenham ocorrido durante a execução desses últimos 10 anos. O grande problema é o que foi para a Câmara não é uma revisão do plano diretor, e sim uma mudança total do plano diretor estratégico, atendendo especificamente aos interesses do mercado imobiliário, em detrimento da população mais pobre, em detrimento de toda a população da nossa cidade. Ele vai à votação em segunda. Esperamos que a população se mobilize, vá à Câmara Municipal, pressione os vereadores para votarem contra essa revisão, que não é revisão, e sim a desfiguração total de um plano estratégico que visava ter uma cidade mais inclusiva, com a população morando mais próxima do seu local de trabalho. Portanto, fiquemos atentos a essa articulação do prefeito de São Paulo, que quer acabar com o plano diretor estratégico da cidade e entregar os interesses da nossa cidade na mão só das imobiliárias. Ou seja, São Paulo está à venda. E sábado agora eu tive com o nosso ministro da Fazenda, o ex-prefeito Fernando Haddad, que conversou sobre a preocupação que ele está tendo com a revisão do plano diretor e também com o futuro da nossa cidade. O Fernando Haddad tem atuado, nosso ministro, em defesa de um plano diretor inclusivo, um plano diretor que traga a população mais pobre para a região central, que usufrua de toda a infraestrutura que já tem
aqui na região central. Ele ligou até para o nosso governador Tarcísio de Freitas, alertando sobre essa revisão que desfigura completamente o plano diretor deixado na gestão do prefeito Fernando Haddad. Uma outra pauta importante discutida na Câmara Municipal, e o nosso mandato tem atuado forte, é a questão da concessão de serviços funerários, que não melhorou o atendimento, aumentou os preços, piorou a qualidade, nós estamos tendo problema de conservação nos cemitérios. Essa concessão prejudicou demais o município. O que o nosso mandato tem feito? O nosso mandato já entrou com uma representação no Ministério Público, no Tribunal de Contas do município, também junto à Secretaria Nacional de Defesa do Direito do Consumidor, que notificou aqui o PROCON do município de São Paulo, aqui do estado e do município de São Paulo. Bom, nessa luta toda tivemos aí um pequeno ganho, que foi a possibilidade dos jardineiros continuarem trabalhando até o final do ano, o que já, nesse momento, quando houve a concessão, estavam enfrentando dificuldades para exercer os seus trabalhos. Portanto, vamos ficar aí atuando nessa questão. A nossa representação está levando uma fiscalização nos 22 cemitérios do município e os desdobramentos dessa fiscalização a gente vai aqui passando na nossa Sindiluta TV. E no próximo, depois do intervalo, eu volto com a doutora Elaine Dávila Coelho, trazendo informações sobre a Fundação Butantan. Até já! Estamos de volta aqui com a nossa advogada, a doutora Elaine Dávila Coelho, que vai falar sobre o processo dos trabalhadores da Fundação Butantan. Só para você lembrar, 2011 nós começamos a representar os trabalhadores da Fundação Butantan, ali na cidade universitária, onde hoje tem uma fábrica com muitos trabalhadores. Fizemos greves, fizemos luta e ao longo do período a Fundação Butantan achou por melhor não ser representada pelos trabalhadores aqui do Sindicato dos Químicos e Plásticos e Farmacêuticos de São Paulo, e da cabeça dela arrumou uma representação com um sindicato chamado Senal. Mais recentemente, nós tivemos uma vitória na Justiça que determinou que a Fundação Butantan dialogue com o sindicato que representa os seus trabalhadores, que é o Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo. E a doutora Elaine vai contar um pouco dessa história de indas e vindas com a representação dos trabalhadores. Tudo bem, doutora Elaine? Bom dia, Hélio. Tudo bem? Prazer estar aqui. Tá contigo explicar essa lambança toda aí. Tá certo. Essa questão da Fundação Butantan, ela é bastante complexa e cheia de, como disse o Hélio, idas e vindas. Mas eu vou fazer um resgate rápido aqui, até chegar hoje nessa grande decisão que nós obtivemos aqui da Vara do Trabalho aqui de São Paulo, da Vara 49. Bom, na verdade, toda essa questão da representação, ela começa lá em 2008, né, quando o sindicato já foi procurado pelos trabalhadores da Fundação Butantan para que os representasse. Em 2010, o sindicato obtém uma decisão não, mas um compromisso da Fundação Butantan perante o Ministério do Trabalho, registrado em ata, tudo, dizendo que ele iria se enquadrar pela atividade preponderante, que era a produção de imunobiológicos, né? A produção de vacinas, soros, etc. Isso ocorreu em 2010.
E, a partir daí, o sindicato começou numa intensa construção de um acordo coletivo, porque a fundação dizia que ela tinha especificidades e que ela gostaria de conversar sobre uma norma coletiva mais adequada à sua realidade. E assim foi feito, inclusive na época, em 2010, Hélio, foi eleita uma comissão interna de representantes na Fundação Butantan, né? Por mútuo acordo, e esses trabalhadores nos acompanharam intensamente na produção desse acordo coletivo, e nós fizemos esse acordo em 2012. Na verdade, o acordo ele era quase uma réplica da convenção coletiva, porém, em alguns aspectos, ele se adequava melhor à Fundação Butantan. Por exemplo, participação nos lucros e resultados. A Fundação alegava que, como ela não era uma entidade com fins lucrativos, ela não poderia pagar a PLR da convenção. Então, o que nós fizemos? Para que os trabalhadores não tivessem nenhum prejuízo, nós concordamos em não ter a cláusula da PLR, mas nós aumentamos o abono de férias. Aquele abono de 10 dias, a gente conseguiu dobrar aquele abono de forma remunerada. E assim com outras cláusulas também. E esse acordo ele vinha sendo cumprido. Até que, em 2013, a Fundação resolve parar de cumprir o acordo. E já começam a ter ruídos na Fundação de que ela estava caminhando para uma representação pelo Senal. O que ocorreu naquela época? Em 2015, ocorreu uma greve massiva na Fundação Butantan. Inclusive, nas assembleias nós tínhamos, era normal ter de 600, 700 trabalhadores, inclusive assinando o abaixo-assinado que autorizou o sindicato a ingressar com dissídio coletivo e tudo mais. Em 2016, o TRT aqui de São Paulo, o Tribunal Regional do Trabalho, ele julgou a greve não abusiva e garantiu que o enquadramento da Fundação Butantan tinha que ser feito pela atividade preponderante, que era a produção de imunobiológicos. Esse dissídio, a Fundação Butantan ela recorreu para o TST e no TST, infelizmente, ele foi julgado extinto por uma questão formal, que era próprio do TST, tinha toda uma conjuntura na época, que não vem ao caso entrarmos aqui, mas que foi extinto. Quando isso ocorre, não é que a gente perdeu o processo. No TST, ele apenas foi extinto. Quando isso ocorre, nós podemos entrar com nova ação. Então, porque lá ficou empatado, ficou 0-0. Nós tínhamos uma decisão favorável em São Paulo, em Brasília foi extinto, ficou 0-0. O que nós fizemos? Imediatamente ingressamos com uma outra ação, pedindo o nosso enquadramento, que é essa ação que veio a ser julgada agora. Tá? Então, importante saber por que de 2016 até 2023 esse processo ficou praticamente parado, ficou suspenso. As pessoas ligavam aqui no sindicato, a informação era sempre a mesma. O processo está suspenso por conta de um despacho do Gilmar Mendes, lá do STF, do Supremo Tribunal Federal. É que esse acordo que nós firmamos com a Fundação lá em 2012, nós pedimos que ele tivesse, porque ele tinha uma vigência apenas de 12 meses, né, até 2013, então nós pedimos a ultratividade daquele acordo. E existia uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a 326, em trâmite lá no STF, que suspendeu todos os processos judiciais que versassem sobre a questão da ultratividade. O nosso foi um deles, mas ocorreram milhares de processos no Brasil inteiro que ficaram da mesma forma que o nosso. Elaine, vamos explicar aqui o nosso internauta, que a ultratividade são acordos que você celebra e se não tiver convenção, o acordo vai ser automaticamente renovado. Perfeito, é isso, né? Perfeito, é isso mesmo. E a gente queria esse mesmo efeito para o nosso acordo lá de 2012. Então, nós ficamos até essa ADPF, como a gente chama no Supremo, que o relator era o Gilmar Mendes, ela veio ser julgada em junho de 2022. Então, nós ficamos de 2016 até junho de 2022 com tudo suspenso. Né? Lembrar que 2016 é um ano singular, é o ano do golpe contra a presidenta Dilma, assume o governo ilegítimo do Michel Temer e propõe a reforma trabalhista, propõe a reforma
a PEC do teto de gasto e cria um ambiente totalmente desfavorável aos trabalhadores e aos sindicatos de luta, né? É uma conjuntura extremamente complicada, né? Como a gente lembra, né? Pois bem, então, desde 2020, final de 2022, início de 2023, nós retomamos, então, o debate aqui na Vara 49, aqui de São Paulo, visando, então, produzir todas as provas necessárias, fazer tudo para que garantisse a nossa representação. Então, nós tivemos uma audiência, nós tivemos oitiva de testemunhas, inclusive o Hélio esteve presente representando aqui o sindicato, né? E também nós pedimos a produção de prova documental. E o que nós fizemos? Pedimos a juntada da RAIS, dos anos de 2015 até 2022. O juiz aceitou a juntada da RAIS e, com isso, nós tivemos um substrato importantíssimo de prova, porque nós conseguimos visualizar, finalmente, quem é quem na Fundação Butantan. Quantos monitores de museus, quantos educadores, quantos assistentes sociais, quantos trabalhadores na produção de vacinas e soros. Isso foi possível ter essa máscara, né, esse quadro, e isso foi determinante para a nossa vitória. E através da RAIS, o que é RAIS, doutora? É a Relação Anual de Informações Sociais. Isso identifica o trabalhador Toda a empresa é obrigada a ter, a fazer um informe para o Ministério do Trabalho todo ano, e agora a RAIS ela foi substituída, ela não existe mais. A partir de 2023, ela foi substituída pelo E-Social. Até 2022 existia a RAIS, então ali a empresa tinha que falar quem são os seus empregados, as funções que eles ocupam, os salários, os direitos, o enquadramento, as funções. Todas Por isso que você saiu tão convencida daquela audiência que a gente tinha, né? Exatamente, porque com a RAIS, inclusive, é um documento que a gente não tem acesso facilmente, só por medida judicial, né? Então, isso foi uma coisa muito importante que a gente obteve, e o juiz ele percebeu que isso era importante para o desfecho do processo, e ele determinou. Então, foi feito um trabalho minucioso. Inclusive, nós adquirimos como é que fala? Não é um aplicativo, é um programa para que a gente pudesse fazer a leitura, porque lá tinha muitas informações. Para ter uma ideia, Hélio, a RAIS da Fundação tornou o processo com 12 mil páginas. Hoje, o processo da Fundação tem 12 mil páginas. Virtuais, né? Diga-se de passagem. Virtuais. O processo hoje é totalmente virtual. Para o meio ambiente não ficar preocupado, é virtual tudo isso. Então, mas com isso a gente conseguiu ter o espelho. E qual foi o resultado? Eu ia te perguntar agora, qual foi esse é do entrevistador, tá? Qual foi o resultado final, doutora, dessa RAIS e desse espelho, dessas 12 mil páginas? Nós concluímos que de 2015 a 2022... a Fundação teve cerca de 3 mil empregados. Destes 3 mil empregados, 2.348 eram do setor farmacêutico, da produção de vacinas e soros. Então, isso dá em torno de 90%, né? 90%. Dá 90% dos empregados. Então, contra fatos, não há narrativa possível. Então, não poderia ter sido outra decisão do juiz da Vara 49 que não dizer que esses empregados eles devem ser representados pelo Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São Paulo, né? Então, jamais poderia ter sido firmado uma convenção com o Senalba, que é uma entidade para fins assistenciais, né? Bom, o fato da empresa não ter fins lucrativos, isso não lhe retira o aspecto de ser uma empresa econômica, com fins econômicos, porque o fim econômico não está atrelado ao fim lucrativo. Então, o Senalba ele não tem a menor identidade, nem similaridade com os empregados da Fundação Butantan, exceto alguns poucos, né? Como eu falei aqui, monitores de museu, educadores, né? E tudo mais. Então, é isso, Hélio. Nós chegamos hoje, então, com essa decisão favorável
E agora, a pergunta que você pode me fazer, já me adiantando, é se cabe recurso. Doutora, cabe recurso? Então, cabe recurso, só que a decisão dada pelo juiz é o seguinte: tem que cumprir imediatamente, tá? E não adianta ela entrar com um recurso normal, que seria um recurso ordinário, como a gente chama. Ela vai ter que obter a decisão, uma outra decisão judicial, dizendo que ela não precisa aplicar imediatamente, tá? Então, ela precisa entrar com uma decisão, obter um provimento jurisdicional, uma tutela, uma decisão judicial que lhe diga, que lhe autorize a não aplicar. Porque a fundação, ela vem fazendo a política do fato consumado, né? Ela vai lá, se enquadra no Senalba e segue cumprindo a convenção do Senalba, que é muito inferior. É muito inferior. Nós fizemos um estudo comparativo das cláusulas coletivas. Isso, da nossa convenção coletiva do acordo firmado com o Senalba. Então, nós temos muitas cláusulas inferiores. Então, isso a Justiça vai ter que autorizar se a Fundação não quiser cumprir imediatamente. Bom, então teremos mais desdobramento pela frente, vamos acompanhar, lembrar para os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Butantan que o sindicato, a direção nunca desistiu de cumprir o seu papel legítimo, o seu papel legal de representar os trabalhadores que são da indústria, que estão no município de São Paulo. E a Fundação, como a gente sabe, importante na pandemia, que fez tantas, milhares, milhões de vacinas, são trabalhadores vinculados à indústria farmacêutica. E nós aqui vamos continuar na luta para representá-los, porque o que nos tirou da representação, né, doutora Elaine, foi exatamente a luta em defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Butantan. Antes de terminar o nosso programa, eu vou aqui apresentar para vocês a nossa convenção coletiva. Já está disponível no nosso site. Baixe lá pelo download, você vai ter aqui as cláusulas da convenção coletiva do setor farmacêutico. É muito importante para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa categoria acessar as informações que estão nas 93 cláusulas da nossa convenção coletiva. Ficamos por aqui, um forte abraço. Obrigado, doutora Elaine. E aí, Obrigada, continuamos na luta. Valeu, companheirada. Até mais.